Bom dia, pessoal. Hoje é 28 de fevereiro. Vamos continuar mais um episódio de leitura de livro de Esaú e Jacó. Capítulo 58. Matar saudades. Ora bem, acabas de ver como Flora recebeu o irmão de Pedro, tal qual recebia o irmão de Paulo. Ambos eram apóstolos. Paulo achava-a agora mais bonita que alguns meses antes, e disse-lhe nessa mesma tarde em São Clemente, com esta palavra familiar e cordial: A senhora enfeitou muito. Flora julgava a mesma coisa, relativamente ao estudante de direito. Calou a impressão. Ou a tristeza que trazia, ou qualquer outra sensação particular, fê-la acanhada a princípio. Não tardou, porém, que achasse outra vez o gêmeo no gêmeo, e que ele e ela matassem saudades. Como é que se matam saudades não é coisa que se explique de um modo claro. Ele não há ferro nem fogo, corda nem veneno, e todavia as saudades expiram, para a ressurreição, alguma vez antes do terceiro dia. Há quem creia que, ainda mortas, são doces mais que doces. Esse ponto, no nosso caso, não pode ser ventilado, nem eu quero desenvolvê-lo, como aliás cumpria. As saudades morreram, não todas, nem logo, mas em parte e tão vagarosamente que Paulo aceitou o convite de ir lá jantar. Era o dia da chegada. Natividade quisera tê-lo consigo à mesa, ao pé de Pedro, para cimentar a pacificação começada pela distância. Paulo nem se deu ao trabalho de lá mandar, deixou-se estar com a bela criatura, entre o pai e a mãe que pensava em outra coisa, próxima no tempo e remota no espaço. Sabendo o que era, Flora passava do prazer ao tédio, e Paulo não entendia essa alternação de sentimentos. De quando em quando, vendo a mãe agitada e preocupada, mas com outra expressão, Paulo interrogava a filha. Em vez de dar uma explicação qualquer, Flora passou uma vez a mão pelos olhos e ficou alguns instantes sem os descobrir. A ação do estudante de direito devia ser arredar-lhe a mão e encará-la de perto, mais perto, totalmente perto, e repetir a pergunta por um modo em que a eloquência do gesto dispensasse a fala. Se tal ideia teve, não saiu cá fora. Nem ela, nem ela lhe consentiu mais tempo que o da pergunta. Que é que tem? Nada, respondeu Flora. Tem alguma coisa, insistiu ele, querendo pegar-lhe na mão. Não acabou o gesto, não começou sequer. Abriu e fechou os dedos apenas, enquanto Flora sorria para sacudir tristezas, e deixou-se estar a matar saudades. Capítulo 59, Noite de 14. Tudo se explicou à noite, em casa da família Santos. O ex-presidente da província confessou as esperanças de uma investidura nova. A esposa afirmou a iminência do ato. Daí a publicidade da notícia que pouco antes Dona Cláudia só dizia em segredo. Já não havia segredos que calar. Paulo soube então tudo, e Pedro, que conhecia alguns preliminares, acabou sabendo o resto. Ambos naturalmente sentiram a separação próxima. A dor os fez amigos por instantes. É uma das vantagens dessa grande e nobre sensação. Já me não lembra quem afirmava, ao contrário, que um ódio comum é o que mais liga duas pessoas. Creio que sim, mas não descreio do meu postulado, por esta razão que uma coisa não tolhe a outra, e ambas podem ser verdadeiras. Demais, a dor não era ainda o desespero. Havia até uma consolação para os dois gêmeos, é que a moça ficaria longe de ambos. Nenhum deles teria o gozo exclusivo ao pé da porta. Não há mal que não traga um pouco de bem, e por isso é que o mal é útil, muita vez indispensável, alguma vez delicioso. Os dois quiseram falar à amiguinha, em particular, para sondá-la acerca daquela separação, já agora certa, mas nenhum conseguiu este desejo. Vigiavam-se, isso sim. Quando lhe falavam, eram sempre justos, e de coisas familiares e ordinárias. O gesto de Flora não traduzia o estado da alma. Este podia ser lépido, melancólico ou indiferente, não vinha cá fora. Em verdade, ela falava pouco. Os olhos também não diziam muito. Mais de uma vez, Pedro deu com ela fitando Paulo, e gemeu com a aparência. Mas também ele era preferido depois, e achava compensação. Paulo então é que rangia os dentes, figuradamente. Natividade, toda entregue à sua recepção, que era a última do ano, não acompanhou de perto as agitações morais daquele trio. Quando deu por elas, chegou a senti-las também. Pouco a pouco, a gente se foi dispersando. Não era muita e dominava a nota íntima. Quando a maioria saiu, ficou só a porção mais íntima. 3 ou 4 homens a um canto da sala, falando e rindo de ditos e anedotas. Não conversavam de política, e aliás não faltaria matéria. As moças, pela segunda ou terceira vez,
Trocavam as impressões do grande baile recente. Também falavam de músicas e teatros, das festas próximas de Petrópolis, da gente que ia naquele ano e da que só iria em janeiro. A atividade dividia-se com todos, até que, podendo ficar alguns instantes com Ares, confiara-lhe o seu receio acerca do amor dos filhos, e ao mesmo tempo o prazer que lhe trazia a esperança de uma longa separação de Flora. O conselheiro não desdizia do receio, nem da esperança. É uma esperança que o Batista seja nomeado e leve a filha daqui, disse ela. Certamente, mas. Mas o quê? Certamente a levará, mas a senhora pode não reconhecer bem aquela menina. Penso que é boa. Também eu penso assim. A bondade, porém, não tem nada com o resto da pessoa. Flora é, como já lhe disse há tempo, Flora é, como já lhe disse há tempos, uma inexplicável. Agora é tarde para lhe expor os fundamentos da minha impressão. Depois lhe direi. Note que gosto muito dela. Acho-lhe um sabor particular naquele contraste de uma pessoa assim, tão humana e tão fora do mundo, tão etérea, tão ambiciosa, ao mesmo tempo de uma missão recôndita. Vá perdoando estas palavras mal embrulhadas e até amanhã, concluiu ele, estendendo-lhe a mão. Amanhã virei explicá-las. Explique-as agora, enquanto os outros parecem rir de algum dito engraçado. Efetivamente, os homens riam de algum dito ou trocadilho. Aires quis falar, mas reteve a língua e desculpou-se. A explicação era longa e difícil, e não era urgente, disse ele. Eu mesmo não sei se me entendo, baronesa, e nem se penso a verdade. Pode ser. Em todo caso, minha boa amiga, até amanhã ou até Petrópolis. Quando espera subir? Lá para o fim do ano. Então ainda nos veremos algumas vezes. Sim, e se me não vir a mim, quero que veja os meus rapazes, que os receba e estime. Eles os têm em grande conta, não lhe fazem senão justiça. Pedro acha que o senhor é o espírito mais fino, e Paulo o mais rijo da nossa terra. Veja como a senhora os educa, ensinando-lhes a pensar errado, disse Ares sorrindo e fazendo um gesto de agradecimento. Eu, rijo? O mais rijo e o mais fino. Os últimos habituados da casa vieram dar boa noite à dona. 10 minutos depois, Aires despedia-se do casal Santos. A noite era clara e tranquila. Aires recompôs uma parte do serão para escrevê-la no memorial. Poucas linhas, mas interessantes, as quais Flora era a principal figura. Que o diabo a entenda, se puder. Eu, que sou menos que ele, não acerto de a entender nunca. Ontem parecia querer a um, hoje quis o outro. Pouco antes das despedidas, queria a ambos. Encontrei outrora desses sentimentos alternos e simultâneos. Eu mesmo fui uma e outra coisa, e sempre me atendia a mim. Mas aquela menina e moça, a condição dos gêmeos explicará essa inclinação dupla. Pode ser também que alguma qualidade falte a um e que sobre a outro, e vice-versa, e ela, pelo gosto de ambas, não acabe de escolher de vez. É fantástico, sei. Menos fantástico é se eles, destinados à inimizade, acharem nesta mesma criatura um campo estreito de ódio, mas isto o explicaria a eles, e não a ela. Seja o que for, a nossa organização política é útil. A presidência de província, arredando fora daqui por algum tempo, tira esta moça da situação em que se acha, como a asna de Buridan. Quando voltar, a água estará bebida e cevada comida. Um decreto ajudará a natureza. Isto feito, Ares meteu-se na cama, rezou uma ode do seu Horácio e fechou os olhos. Nem por isso dormiu. Tentou então uma página do seu Cervantes, outra do seu Erasmo, fechou novamente os olhos até que dormiu. Pouco depois, às 5 horas e 40 minutos, estava de pé. Em novembro, sabe-se que é dia. Capítulo 60, manhã de 15. Quando lhe acontecia o que ficou contado, era costume de Ares sair cedo, a espairecer. Nem sempre acertava. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às 7 horas e meia, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Ares começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas e chegando-se à borda de quando em quando para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim. Achava-lhes uma espécie de alma forte que as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-lhe uma sensação mais de que vida, de uma pessoa também, a que não faltavam nervos nem músculos, nem a voz que bradava as suas cóleras. Enfim, cansou e desceu.
Foi-se ao lago, ao arvoredo, e passou à toa, revivendo homens e coisas, até que se sentou em um banco. Notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada, como de costume, olhando à toa, lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversação, sem conhecer os interlocutores. Assim lhe pareceu, ao menos. Ouviam as palavras soltas: Deodoro, batalhões, campo, ministério, etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham ao caso para ele, a ver se lhe despertavam a curiosidade e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém. Também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando-lhe algo particular, escreveu a lápis uma nota na carteira. Tanto bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epíteto de louvor, uns ao governo, outros ao exército. Podia ser um amigo de um ou de outro. Quando Aires saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa, e seguiu até o Largo da Carioca. Poucas palavras sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor, soube que os militares tinham feito uma revolução. Ouviu descrições da marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao largo, onde 3 tílburis o disputaram. Entrou no que lhe ficou mais à mão, e mandou tocar para o catete. Não perguntou nada ao cocheiro. Este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de 2 ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Não lhe era desconhecida esta criatura. Já a vira, sem o tilbre, na rua ou na sala, à missa ou a bordo, nem sempre homem, algumas vezes mulher, vestida de seda ou de chita. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente houvera o que dizia. O cocheiro contou que ouvira tudo a um homem que trouxera da Rua dos Inválidos e levara ao Largo da Glória, por sinal que estava assombrado, não podia falar. Pedia-lhe que lhe corresse, que lhe pagaria o dobro, e pagou. Talvez fosse algum implicado no barulho, sugeriu Aires. Também pode ser, porque ele levava o chapéu derrubado, e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos, mas reparei e vi que era barro. Com certeza vinha de descer algum muro, mas, pensando bem, creio que era sangue. Barro não tem aquela cor. A verdade é que ele pagou o dobro da viagem, e com razão, porque a cidade não está segura e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para o outro. Chegavam justamente à porta de Aires. Este mandou parar o veículo, pagou pela tabela e desceu. Subindo a escada, ia naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis. No alto, achou o criado que sabia tudo e lhe perguntou se era certo. O que é que não é certo, José? É mais que certo. Que mataram 3 ministros? Não, só há um ferido. Eu ouvi que mais gente também. Falaram em 10 mortos. A morte é um fenômeno igual à vida. Talvez os mortos vivam. Em todo caso, não lhes rezes por almas, porque não és bom católico, José. E este é o fim desse episódio de Esaú e Jacó. Até o próximo.